Graça e paz, amados. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe tua entrada, a tua saída, que Deus abençoe toda a tua família. Amados, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, deixa seu like para ajudar esse canal a crescer, para que pessoas sejam abençoadas com a palavra do Senhor. Amém? Será que nós temos ouvido a voz de Deus? Deus tem falado contigo, Deus tem falado comigo. E Deus, ele fala de várias maneiras. Deus fala em situações, Deus usa pessoas para falar conosco. Deus sempre está dando sinal para falar conosco. E muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes nós não estamos atentos a ouvir a voz do Senhor. Eu vou começar esse vídeo com a passagem ali em Mateus 7, do 24 ao 25. E ela diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu creio que o Senhor vai falar contigo. Eu creio que se Ele não falar contigo, você conhece alguém que precisa ouvir essas palavras, que precisa ver esse vídeo. Então compartilhe, mande para alguém que você acha que tem que ouvir. Muitas vezes, amados, Deus está falando conosco, Deus está dando sinal, mas nós não estamos atentos ao que o Senhor tem falado. Nós não estamos atentos ao que o Senhor tenta falar conosco. Deus, mesmo você estando no tempo da ignorância, Deus, ele fala conosco. Eu lembro de mim quando eu era moleque, e é muito forte isso. Eu tinha um amigo que tinha uma moto, ele sempre andava nessa moto e me chamava para andar. Eu andei com ele umas 2 vezes nessa moto. Nós, adolescente, né? A gente faz as coisas, né, pela nossa própria vontade. Mesmo assim, Deus falava comigo. E de repente eu perdi a vontade de andar com ele algumas vezes. O Senhor falava comigo que não era para eu andar, né? E ali, depois de algum tempo, esse meu amigo, ele veio a falecer, tiraram a vida dele em cima dessa moto. Em cima dessa moto, né? Teve uma tentativa, depois teve outra, e acabaram levando essa moto dele e tiraram a vida dele. E ali eu fiquei pensando, né, quanto Deus cuida de nós, o quanto Deus tem zelo pelas nossas vidas, quando Ele tem um propósito, né? Eu creio que Deus, ele tem um propósito na tua vida, Ele tem cuidado da tua vida, Ele tem falado contigo, Ele tem dado sinais, mas muitas vezes você não está atento. Ali, se eu não estivesse atento ao que o Senhor estava me mostrando através de sinais, que coisas já tinham acontecido com Ele, e ali eu parei de andar com Ele, de repente ali eu também teria morrido, junto com Ele ali. Então, amados, o Senhor tem falado contigo, o Senhor tem dado sinais, o Senhor tem dado direcionamento, tem usado pessoas para falar contigo. Então fica atento aí, hein? Fica atento aí. Fica atento aí. Em João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço. É forte, hein? Eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O Senhor, Ele te conhece. Muito antes de você ter nascido, o Senhor te conhece. Muito antes de você ter aceitado a Jesus, Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Ele tem falado contigo, Ele tem cuidado de ti. É assim. E muitas vezes nós temos que estar na fiação para entender os planos de Deus, para entender o que o Senhor tem para nós. E o Senhor tem um plano na tua vida, o Senhor tem um propósito na tua vida, o Senhor tem promessa. E todas as promessas, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Ali, se Josué não tivesse ouvido a voz de Deus, não tivesse ouvido o que Deus tinha mandado, não tivesse dado crédito à palavra do Senhor, eles não teriam atingido, chegado na terra prometida. Foi pela fé, foi pelo relacionamento que Josué tinha com o Senhor, porque ali ele foi para substituir a Moisés, que falava face a face com o Senhor. E ali, se ele não tivesse essa sensibilidade, se ele não tivesse esse comprometimento com o Senhor, ele não ouvisse, não teriam alcançado. O Senhor está falando contigo aí. Busque essa sensibilidade, busque esse relacionamento com o Senhor, porque o Senhor tem promessa na tua vida e todas as promessas vão se cumprir na tua vida, na tua casa, mesmo que você morra hoje, mas seus filhos, a tua descendência vai desfrutar da promessa que o Senhor tem. Eita, é muito forte.
É muito forte, amados. É muito forte. Nós precisamos estar alinhados à vontade do Senhor, nós precisamos estar alinhados ao que o Senhor tem para mim, para você, para que nós possamos viver o sobrenatural. Hoje eu digo que eu vivo o sobrenatural. Hoje o Senhor tem me colocado em lugares que eu nunca imaginava ir, frequentar. O Senhor tem abrido portas, assim é na sua vida. A partir do momento que você ouvir a voz do Senhor, que você for obediente à palavra do Senhor, que você for obediente ao que o Senhor coloca na tua mão, ao que o Senhor tem determinado para ti, o céu vai se abrir na tua casa, o céu vai se abrir na tua vida, o céu vai se abrir nos teus projetos. Presta atenção aí. Presta atenção aí. O Senhor tem falado contigo que você não tem ouvido. Muitas vezes o Senhor fala conosco sobre algo. Muitas vezes o Senhor fala contigo para você ligar para alguém, para falar com alguém, para você procurar uma pessoa. O Senhor tem falado, você não tem obedecido. O Senhor está falando com alguém aí. Muitas vezes Deus tem dado sinal que Ele está agindo. Muitas vezes Deus tem dado sinal e você não tem escutado, não estava atento. Muitas vezes Deus manda você tomar uma decisão e você não toma. É fácil saber quando é de Deus, quando você toma uma decisão e você fica em paz, você fica tranquilo, você fica alegre. Essa foi uma voz de Deus, isso foi uma direção de Deus, porque depois que você toma aquela decisão, você fica em paz, você descansa. Então isso é um sinal que Deus fala com você. O Senhor está falando com você hoje aí. O Senhor tem falado que você tem que tomar uma decisão. O Senhor tem falado que você tem que procurar uma pessoa. O Senhor tem falado que você tem que pedir perdão para alguém. O Senhor tem falado que você tem que mudar certos comportamentos. O Senhor tem falado contigo aí. Então preste atenção. Quando você sabe que é a voz de Deus, quando você você sente que o que você fez foi o certo, quando você sente que aquela decisão que você tomou foi a certa, e quando você sabe disso, quando você toma uma decisão, é uma decisão que você sabe que vai agradar ao Senhor, é você parar e pensar, será que isso agrada a Deus? Será que isso é o que Deus quer de mim? E quando isso coloca paz dentro de você, você sente que isso aí é o certo, é porque Deus falou contigo. Então o Senhor está falando contigo. Eu tenho certeza que o Senhor levantou esse dia para falar com você, porque você vai ver o sobrenatural na tua vida, vai ter um romper dentro de você, vai ter um romper na tua vida, que você vai passar a fazer a vontade do Senhor, que você vai passar a ouvir o que o Senhor tem entregado na tua mão, que é para você fazer. Então honre o que o Senhor tem falado contigo, honre a voz do Senhor, honre. Quando você sente paz, quando você sente amor, tranquilidade, é porque o Senhor tem falado contigo. É porque o Senhor tem direcionado algo a você. Eita! É forte demais. Eita Deus, é muito forte. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: na verdade vos digo, que em minha palavra quem crê na minha palavra tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tem uma passagem na Bíblia que diz que quando você crê na palavra do Senhor, você não vive uma condenação, você deixa de passar da morte para a vida. E muitas vezes é uma morte espiritual, muitas vezes é uma morte de sonho, muitas vezes é uma morte de objetivos. Eu não me recordo aqui qual que é o versículo, mas tem essa passagem na Bíblia que se você crê nas palavras, se você crê naquele que Deus enviou para falar contigo, muitas vezes Ele vai usar situações, pessoas. Se você crê nessas situações, se você crê nas pessoas que Ele enviou, você vai viver o sobrenatural. Você vai deixar de viver a condenação. A condenação é o quê? Você sofrer, você viver sofrendo.
correndo atrás da bênção. É a partir do momento que você crê no que um profeta te fala, que você crê nos sinais, as bênçãos te alcançarão. Porque os sinais acompanharão os que crerem, assim diz a palavra, e você vai deixar de viver uma vida de morte. Você vai passar de viver, vai deixar de viver uma vida de morte, vai passar a viver uma vida plena de abundância. Muitas vezes é uma morte espiritual, uma morte de sonho, uma morte de projeto, você não sonha mais, você não acredita em mais nada, porque não deu certo até agora, mas eu profetizo na tua vida, vai passar a dar certo, porque você vai passar a ouvir a voz de Deus, você vai passar a ouvir o que Deus tem colocado diante de ti. Então recebe aí, recebe essa mensagem aí, porque o Senhor está falando contigo. Seja atento aos sinais, seja atento o que a voz de Deus tem falado. Que você possa matar a própria carne, e possa crescer o Espírito dentro de ti. Porque muitas vezes nós estamos querendo a nossa vontade, a vontade da carne, e quando tem a vontade da carne, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, não conseguimos entender o que Deus está falando, nós não damos ouvido. Então que o Senhor venha quebrar toda a cegueira espiritual, tudo aquilo que o inimigo não permite você ouvir, tudo aquilo que o inimigo não permite você ter a sensibilidade da voz de Deus. Eu quebro hoje no mundo espiritual. Eu quebro hoje todas as amarras, tudo aquilo que amarra. Eu vejo aí um homem que está acorrentado, está amarrado dentro dos seus próprios interesses, está amarrado dentro do seu próprio entendimento, do que tem dentro do teu coração. Então seja livre aí, eu quebro todas as amarras que amarra você de viver o sobrenatural. Ei, Labastecã, é muito forte aqui, nós vamos orar, é muito forte. E essa amarra está causando uma cegueira espiritual, uma morte espiritual. Então seja livre aí, ó. Recebe vida aí novamente, recebe vida aí. E seja como aquele homem prudente que edificou a casa dele sobre a rocha e veio um vento forte e não a derrubou. Ei, o Senhor está falando aí, ó. Ele vai reconstruir tudo na tua vida, Ele vai restaurar tudo aquilo que você perdeu. Deus tem restituição para você. Mas é preciso ouvir a voz de Deus, porque Deus tem falado contigo já, homem. Deus tem falado contigo já, mulher. Deus tem restauração na tua casa. Correntes já foram quebradas, mas você não conseguiu ainda ouvir a voz de Deus. Então recebe vida aí. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai de encontro à vida de cada um que ouviu esta mensagem, Pai. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Quebra todas as amarras do inferno, todas as correntes, Senhor, que estão amarrando esta pessoa de avançar, esta pessoa de crescer, de receber o que o Senhor tem para ela. E ela não consegue nem ouvir a voz do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quebro no mundo espiritual todo o levante do inferno sobre a vida dessa pessoa. Visita a casa de cada um, visita os sonhos, os projetos, ou aquela porta que não se abre, ela vai passar a abrir, ou tudo aquilo que está amarrado, Pai, venha ser desamarrado hoje. Eu profetizo um tempo novo na vida de cada um, e todas as barreiras espirituais venham cair por terra hoje, toda a cegueira espiritual, que ela venha ter uma visão de reino, que venha abrir a visão espiritual deste homem, a visão espiritual dessa mulher. Então recebe essa palavra aí. Se você sabe que tem alguém que precisa, compartilhe, tem alguém aí que não consegue avançar, porque ela não consegue ouvir a voz de Deus, e Deus já tem falado com ela aí. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo chuva de bênçãos sobre a vida do teu povo. Está quebrado no mundo espiritual. Então deixa o teu amém aí. Deixa teu amém aí. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Seja livre para viver o milagre. Seja livre para viver o sobrenatural. Ei, tudo é possível para aquele que crê. Quem crê viverá a glória de Deus. Então viva aí a glória de Deus na tua vida aí. Viva aí, homem. Viva aí, mulher. Esteja atento. Abra os teus ouvidos ao que o anjo do Senhor tem falado a ti. Seja abençoado aí, seja livre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço.